Boa tarde, falamos ao vivo do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, onde vai começar mais uma entrevista coletiva com o anúncio de novas medidas para o combate da pandemia ao novo coronavírus. Hoje, o Governo de São Paulo vai lançar o programa Alimento Solidário, uma cesta de alimentos com reforço de proteínas, e essa cesta deverá ser distribuída para 4 milhões de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza em todo o estado de São Paulo. Essas pessoas representam cerca de 9% da população do estado mais rico de São Paulo. 2 milhões de cestas vão ser distribuídas. A cesta foi elaborada por uma nutricionista do Hospital Albert Einstein. Começa nesse momento a entrevista. Ficamos com ela. Cinegrafistas, fotógrafos, integrantes da imprensa, aos que estão também online nos acompanhando aqui das suas casas, vocês que estão nas suas residências nos acompanhando aqui no Palácio dos Bandeirantes em mais uma coletiva sobre o coronavírus. Aqui nesta tarde, ao nosso lado, José Henrique Germann, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, do nosso Comitê de Saúde. Aqui ao meu lado também, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e a Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social. No dia de hoje, algumas mensagens e, na sequência, alguns anúncios. Nas mensagens, eu começo pela imprensa. Hoje é dia dos jornalistas. Hoje é o dia da imprensa. Queria registrar mais uma vez o excepcional trabalho que a imprensa brasileira vem realizando, não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o país, na informação séria, criteriosa, apurada e na informação isenta para a população brasileira nesta gravíssima crise do coronavírus. Não fosse a imprensa livre, soberana, cuidadosa e dedicada num período tão difícil, certamente teríamos na desinformação um desserviço à opinião pública e à saúde pública no Brasil. Graças ao trabalho da imprensa, de veículos de comunicação regionais e especialmente os nacionais, temos conseguido ter fontes seguras para que as informações cheguem até as pessoas, nas suas casas, nos seus automóveis, nos seus ambientes de trabalho. Páscoa. Nós estamos na semana da Páscoa. Talvez a Páscoa mais triste do país nos últimos anos. Mesmo assim, Páscoa é momento de solidariedade, Páscoa é momento de oração, Páscoa é momento de família. Ainda que seja uma Páscoa mais triste, uma Páscoa com informações que cortam o coração dos brasileiros, volto a lembrar que a solidariedade e a oração podem contribuir para melhorar o estado de espírito da população brasileira e podem ter certeza que o amor vencerá o ódio e a razão vencerá a insensatez. Hoje pela manhã recebi uma carta de uma menina, uma jovem de 9 anos, que foi encaminhada pela sua mãe. Ela é vizinha aqui do Palácio dos Bandeirantes, me mandou uma cartinha com um desenho de Páscoa, sensibilizada essa criança que estava pelo confinamento da sua família, pelo isolamento da sua família, mas manifestando aos 9 anos de idade o seu apoio à decisão do governo de São Paulo de manter o isolamento social. A você, Estela, se você estiver nos assistindo, vendo nesse momento, um abraço carinhoso e obrigado também pela mensagem que me dirigiu através da sua mãe, mas com a sua letra, com a sua grafia e o seu lindo desenho. E eu espero que após esta crise eu tenha a oportunidade de conhecer você e convidar você e seus pais para estarem aqui no Palácio dos Bandeirantes. Auxílio emergencial. Tenho assistido e acompanhado as mensagens do governo federal
para a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 para os mais pobres. Torço e espero que a velocidade seja aplicada aqui e que estes recursos cheguem ainda esta semana aos mais pobres, não apenas do estado de São Paulo, mas de todos os estados brasileiros. Vamos monitorar. Doação dos meus salários. Todos sabem que desde que fui prefeito da capital de São Paulo, e não foi diferente como governador do estado, eu tenho doado todos os meus salários para instituições do terceiro setor e tenho feito isso através da minha esposa Bia, que está aqui presente, presidente do Conselho do Fundo Social de Solidariedade do estado de São Paulo. Eu pedi à Bia que os meus salários de março, abril, maio, junho e julho fossem doados para uma entidade e que essa entidade destinasse integralmente para a compra das cestas do alimento solidário, que será objeto de uma das informações relevantes que vamos passar hoje aqui a vocês. O valor é modesto, são R$ 85 mil o valor líquido dos salários que eu recebo, mas é um exemplo para que outras pessoas possam, ainda que de maneira modesta, também contribuir para a compra da cesta do alimento solidário para oferecer a quem nada tem, a quem hoje tem dificuldade para ter comida em casa, para sustentar-se e sustentar a sua própria família. Penúltima mensagem, antes dos dois anúncios de hoje, vai aos empresários. O mundo onde eu frequentei até 3 anos atrás como empresário, e onde fiz grandes amigos e onde cultivei a minha admiração por muitos que, como eu, começaram de baixo, construíram a sua vida, a sua existência, com suor, trabalho, dedicação, honestidade, e foram crescendo e se tornaram grandes e poderosos. A vocês que comandam empresas de médio e grande porte, volto a repetir o apelo que fiz ao longo das últimas semanas. Por favor, não demitam, mantenham os seus funcionários. É um período muito difícil, reconheço, para quem dirige, para quem comanda, para quem tem ações, para quem controla empresas, mas é muito mais difícil para quem depende do salário para se manter e manter a sua família. Ser solidário agora representa a garantia do trabalho, do apoio, do entusiasmo e da paixão destes funcionários, destes colaboradores, para o sucesso da sua empresa após a crise. Quero aqui, mais uma vez, informar nome de empresas que anunciaram publicamente que não farão demissões. Empresas que abrigam 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mil funcionários. Entre elas, eu destaco a BRF, a Porto Seguro, a Magalu, Magazine Luiza, a MRV, a Localiza, as lojas Renner, a Pricewaterhouse, além do Pão de Açúcar, do Banco Itaú, Banco Santander, Bradesco, Alpargatas e Anima Educação. Apenas para citar algumas, e farei a citação de todas deste porte e neste volume que estabelecerem clara, objetiva e publicamente o seu compromisso de não demitir. Este é o exemplo que deve ser seguido por outros empresários de médio e grande porte, sejam eles dirigentes de empresas nacionais ou multinacionais. E ao encerrar a mensagem, voltando ao tema da Páscoa, seja solidário, ajude a quem mais precisa e comece ajudando na sua própria casa. Ajude seus pais, seus avós, as pessoas que têm mais de 60 anos, as pessoas que já estão doentes, ainda que não infectadas pelo coronavírus, as pessoas com deficiência, as pessoas mais pobres, aqueles que ainda lhe ajudam e trabalham na sua casa ou contribuem no seu bairro, na sua região, seja onde for, para que você tenha ainda abastecimento, o pequeno mercado, a farmácia, o supermercado, a oficina, a borracharia. Seja solidário. Nos informes de hoje, antes de ouvirmos a medicina aqui presente com o Dr. Davi Wipp e o Dr. Zé Henrique German,
nós hoje temos dois anúncios. O primeiro anúncio, de ordem social, o lançamento do Alimento Solidário, programa do governo de São Paulo, que vai distribuir, a partir do próximo dia 17 de abril, 1 milhão de cestas do alimento solidário. Isto vai atender 4 milhões de pessoas em situação de pobreza no nosso estado. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem à frente a Célia Parnes, mas também com o apoio do Fundo Social, com a Bia Dória, minha esposa, e toda uma brilhante equipe de profissionais, da Patrícia Ellen, que aqui está, secretária de Desenvolvimento Econômico, da Regina Esteves, que está nos assistindo agora, está em casa, da Comunitas, ela não faz parte do nosso governo, mas ela é voluntária, e hoje já de 48 dirigentes empresariais que doaram mais de 100 milhões de reais para que pudéssemos, nessa primeira etapa, montar e distribuir essas cestas a partir do próximo dia 17. Neste primeiro momento, todo o investimento para estas cestas, que alcança 110 milhões de reais, vem do setor privado. É uma contribuição de dirigentes de empresas brasileiras e internacionais solidários com os que mais precisam neste momento. A Célia Parnes vai explicar a forma da distribuição. As famílias são aquelas registradas no Cadastro Federal de Programas de Assistência Social, que permite um controle adequado e que as cestas sejam destinadas a quem efetivamente precisa. As cestas terão a sua distribuição prioritária na capital de São Paulo, na região metropolitana e, na sequência, para o interior do estado e o litoral. Repito, este investimento de 110 milhões de reais está sendo feito por empresários que dirigem empresas nacionais e internacionais em São Paulo e que demonstraram a sua solidariedade através dessas doações. Todo o controle está sendo feito pela Pricewaterhouse, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, pro bono, sem nenhum custo, trabalhando também pelo bem das pessoas, como já faz a Deloitte aqui, nos ajudando há mais de 40 dias. A cesta contém, e vocês verão aqui nesta imagem o que a cesta contém: arroz, feijão, lentilha, leite em pó, sardinha, charque, linguiça, ervilha, macarrão, milho verde, sal, açúcar, farinha, fubá, molho de tomate, mistura para bolo, óleo e biscoitos. A cesta foi composta com a ajuda de um grupo de nutricionistas do Hospital Albert Einstein, que é nosso vizinho aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. A esta equipe de nutricionistas do Albert Einstein, que nos orientou sobre a qualidade proteica e o conteúdo dessa cesta, muito obrigado. Segunda informação, vamos implementar mais um hospital de campanha, desta feita no complexo do Ibirapuera, onde fica o ginásio do Ibirapuera e onde está o Constâncio Vaz Guimarães. Ali estamos implantando um novo hospital de campanha com a nossa Secretaria da Saúde, o investimento do governo do estado de São Paulo, no valor de 42 milhões de reais. Este hospital deverá estar pronto e operando a partir do dia 1º de maio. Este novo hospital de campanha terá 240 leitos de baixa complexidade, instalados numa área de 7 mil metros quadrados, e vai receber 800 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, paramédicos e auxiliares. Com isso, nós teremos na capital de São Paulo 3 hospitais de campanha. A Prefeitura, com apoio do Governo do Estado, já inaugurou ontem o Hospital de Campanha do Estádio do Pacaembu, com 200 leitos. No próximo dia 15 de abril, abrirá o Hospital de Campanha do Parque Anhembi, com 1.800 leitos. E no próximo dia 1º de maio, o Hospital de Campanha que o Governo do Estado abre no complexo do Ibirapuera, com 240 leitos. No total,
estamos acrescentando aqui na capital de São Paulo 2.240 leitos de baixa complexidade, fundamentais, e o Dr. German e o Dr. Davi Wippe poderão expor mais detalhadamente, fundamentais para liberarem as unidades de saúde para o atendimento da alta complexidade e atendendo os casos mais graves do coronavírus. É o esforço do governo do Estado de São Paulo, juntamente com a Prefeitura da capital de São Paulo, para oferecer condições de saúde, de atendimento e de presteza para as vítimas do coronavírus. Feito esses dois informes, eu vou passar a palavra para a Célia Parnes, para que ela possa, juntamente com a Patrícia Ellen, expor mais detalhadamente o programa do Alimento Solidário, que, repito, a partir do próximo dia 17 de abril, levará alimentos de qualidade para 4 milhões de brasileiros aqui em São Paulo. Célia Parnes. Bom, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Hoje eu queria apresentar para todos vocês o programa Alimento Solidário que vocês veem ali na tela. Nós sabemos que o nosso estado é o mais afetado pelo coronavírus e o isolamento, ao mesmo tempo que nos protege, temos mais pessoas em casa para se alimentar. O governador João Dória acionou rapidamente parceiros e empresários para colocarmos comida nos lares paulistas. Vamos chegar na casa de 4 milhões de pessoas. Não sei se essa informação é de conhecimento de todos, mas 9% da nossa população do estado ainda vivem na pobreza extrema. Vamos entregar 1 milhão de cestas muito diferenciadas, com muitos cuidados na elaboração. Na base de todo o programa, uma cesta extremamente equilibrada e mais suplementada nutricionalmente. Aqui pudemos contar com o Hospital Israelita Albert Einstein e com o envolvimento de toda a equipe de nutrição do Hospital Israelita Albert Einstein, liderada por Lucille Zelin, sua nutricionista-chefe. A cesta alimenta até 4 pessoas por mês e o peso maior aqui foi realmente no reforço proteico para garantir saúde e defesa para estas famílias com tantas fragilidades. Comida de verdade com carnes, peixes, leite, muita proteína e muitos grãos e muito carinho e capricho que todos merecem. Estas são famílias cadastradas no CadÚnico, que é o Cadastro Federal Oficial para a inclusão em programas de assistência e transferência de renda. A elegibilidade destas famílias aos programas advém de uma renda mensal máxima de R$ 89 per capita, ou seja, extrema pobreza. Para que a entrega seja precisa, a fórmula encontrada foi usarmos os centros de assistência social como os mais capilarizados pontos de distribuição, atendendo a 645 municípios e chegando ao bairro exato aonde residem essas famílias mapeadas. Governador, estamos frente a frente com uma doença que assusta a todos, que nos mantém em casa com a família. E como mãe de família, eu sei que o que nós mais queremos é colocar alimento na mesa dos filhos e da família. Junto com o Fundo Social da nossa primeira-dama Bia Dória, Augusto Ramos, o nosso diretor executivo, a Invest SP, Wilson Mello, todos nos dando grande apoio, Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos dando uma resposta a essa desaceleração momentânea causada pelo coronavírus, uma resposta rápida, incisiva e de muita potência. Mais uma grande ação do senhor governador João Dória, do governo do estado de São Paulo, de uma política pública de segurança alimentar na nossa grande frente de proteção social, como foi também a ampliação dos restaurantes, das refeições dos restaurantes Bom Prato e do programa Viva Leite. Mais uma frente da nossa política pública de segurança alimentar nessa proteção social e nessa resposta a esse momento que estamos vivendo tão dramático que é nossa crise do coronavírus. Muito obrigada.
Obrigado, Célia Parnes. Todas as caixas do Programa Alimento Solidário conterão esta marca do Alimento Solidário. As cestas não são as cestas básicas normais, vocês já perceberam isso pela explanação que foi feita e reforçada pela secretária Célia Parnes. É uma cesta que atende por 30 dias uma família de 4 pessoas e foi elaborado com o suporte e o apoio de uma equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein. Mas muito nós viabilizamos com o apoio e o suporte do setor privado, de empresas, não só com a contribuição em dinheiro, Patrícia Ellen, mas também com a contribuição de produtos, empresas fabricantes de produtos, que nos permitiu ter uma cesta dentro de um preço viável, ainda que um investimento expressivo, considerando que vamos atender, neste primeiro momento, por 30 dias, 4 milhões de pessoas. E um agradecimento especial realmente a você, Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, você que já foi presidente da ABI, Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, e que de forma muito solidária nos ajudou com outras pessoas a compor esta cesta do alimento solidário. E para complementar estas informações, eu passo a palavra agora à nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Governador, eu queria complementar dizendo que essa iniciativa vem num contexto muito difícil para todos nós. Nós fizemos um trabalho aqui de desenvolvimento econômico com o social e com a Fazenda para entendermos, em primeiro lugar, qual que é o novo perfil da população em vulnerabilidade. Infelizmente, com a pandemia, muito mais gente está precisando desse tipo de assistência financeira e com alimentos. E com base nisso, nós fizemos a nossa conta também, porque o Estado está passando por um desafio bastante grande com relação à arrecadação. Então, nós temos essa política organizada em 3 frentes diferentes. A gente está trabalhando com o alimento solidário, de uma forma que o alimento chegue para a população rapidamente. E por que isso é importante? Primeiro, o custo da cesta. A Invest São Paulo fez uma negociação, eu já gostaria de agradecer a APAS, a ABI, todas as associações que estão participando desse processo, para que o preço seja um preço diferenciado, que a população, se a gente desse o recurso, não teria acesso a esse valor. Então, a gente está fazendo uma grande compra de atacado para que chegue rápido o recurso a quem mais precisa. Mas, em paralelo a isso, nós temos outras 2 frentes muito importantes. A frente do recurso financeiro, né? Hoje, inclusive, o programa que o senhor anunciou uma semana atrás, do secretário Rosselli do Merenda em Casa, as primeiras famílias começam a receber esse recurso financeiro através de uma fintech do equivalente à merenda que eles não tiveram acesso. E nós temos o setor privado, de uma forma inédita, complementando as nossas políticas públicas, tanto de alimentos quanto de recurso financeiro, porque a gente está precisando nesse momento, porque a população em vulnerabilidade cresceu muito. E nas 2 frentes nós estamos tendo uma complementação de recursos. E para finalizar, nós temos uma frente bastante grande também de insumos diretamente chegando à população e chegando à Secretaria da Saúde, à Segurança Pública, a destacar EPIs, alimentos, álcool gel, né? Um trabalho com uma operação de logística, inclusive bastante complexa, que nós nunca havíamos feito dessa grandeza no Estado, que está sendo feito agora, com a Secretaria de Logística e Transporte, Secretaria de Defesa Civil. Hoje nós temos mais de 100 pessoas trabalhando no governo para viabilizar essa operação e também no setor privado, não somente os grandes executivos e empresários que estão contribuindo com o valor financeiro, mas também as organizações sociais. Então, esse trabalho complementa, mas ele não vai ser o suficiente, a gente vai chegar a quem mais precisa agora. Estamos também lembrando a importância do recurso do governo federal, e eu fecho isso lembrando que a consultoria nos mapeou agora todos os países que estão passando pela pandemia, e a principal política econômica tem sido medidas de proteção social, repasses financeiros e de alimentos diretamente para a população que mais precisa. Isso não somos nós, isso é o mundo inteiro tendo que fazer isso pelo momento que estamos vivendo. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. E agora vamos à saúde.
com o Dr. Zé Henrique Germann, que é o nosso secretário da Saúde e que integra também o nosso Comitê de Saúde, que é comandado pelo Dr. Davi Wipp. Vamos aos números de hoje e as informações da saúde com os médicos e especialistas. Muito obrigado, governador. Muito boa tarde a todos. Aqui, já queria só chamar a atenção que tem uma inversão ali entre casos e óbitos do estado de São Paulo. No Brasil, tivemos 12.056 casos e hoje, somando 553 óbitos. No estado de São Paulo, são 4.861 casos, com 304 óbitos de ontem para hoje. Isto dá um acréscimo de 5% no número de casos e de 10% no número de óbitos de ontem para hoje. E temos internados em enfermaria, em menor complexidade, 733 pacientes e em UTI, 700 pacientes. Seguinte, fala do segmento. Continua? Ok. Então, anunciando a vocês, o Hospital de Campanha no Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, em colaboração aqui com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Este é um esquema daquilo que vai ser construído, como um hospital de campanha. O seguinte, por favor, e ele vai ter, aqui já são fotos, né? Um desenho em cima, não, as duas são fotos do que está sendo realizado já. Ele começou no final de semana, são 268 leitos, sendo 240 leitos de baixa complexidade, com postos de enfermagem, sala de descompressão, que são salas de equipamento, e principalmente o tomógrafo, que é um equipamento necessário para esses casos. Ele é um stand importante na questão do coronavírus. Tem 7.500 metros quadrados, são duas tendas de 100 metros e duas tendas de 25 metros. São 800 profissionais de saúde que vão trabalhar nesta unidade por intermédio de uma organização social. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Zé Henrique Germann, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Passo agora a palavra para o Dr. Davi Wipp, coordenador do nosso grupo de contingência do Covid-19 do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Muito bom dia, governador. Muito bom dia a todos. Eu acho que este novo hospital é um novo avanço importante, porque ele atende os pacientes de média complexidade. São aqueles que necessitam de internação, mas não ainda naquele momento de uma hospitalização em hospitais de média e alta complexidade. Ele está bem montado, ele está bem equipado, e um dado importante, ele tem como sustentar a vida de pacientes que eventualmente têm um agravo durante a internação. Isto possibilita que os hospitais de alta complexidade sejam preservados para os doentes mais graves. O limite dessa doença são os doentes que necessitam unidades de terapia intensiva. Então, este é o grande truque do Sistema Único de Saúde, a referência e contra-referência. Quem é a atenção primária, quem é a atenção intermediária e quem é a média complexidade. A ida e a volta. Parabéns, governador, parabéns, secretário. O governador me permite fazer um elogio a um amigo, inclusive de gratidão ao Zé Henrique por todo o apoio que ele tem dado ao grupo, e um parceiro de vida inteira, mas de primeira qualidade. Muito obrigado, Zé. Obrigado, doutor Davi Wipp. Doutor Germann foi diretor-geral do Hospital Albert Einstein, aqui ao lado, no Morumbi, onde se localiza o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, por 31 anos. E, se não me falha a memória, por 5 anos também do Hospital Sírio-Libanês. Médico e especialista em gestão hospitalar, e que nos orgulha muito como secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Davi Wipp, pela lembrança, pela menção. Eu quero aproveitar também para cumprimentá-lo pelo depoimento emocionante de ontem, que creio serviu para sensibilizar muitas pessoas que porventura ainda pudessem ter alguma dúvida sobre a importância do isolamento social. O seu próprio exemplo de vida
de alguém que contraiu o coronavírus e que, mesmo sendo médico, mesmo sendo especialista em infectologia, mesmo já tendo assistido e permitido que muitas pessoas continuassem em vida e, lamentavelmente, assistido outras pessoas que perderam a sua vida ao longo de mais de 45 anos de profissão, ainda assim, deu um depoimento humano, sincero e sensibilizador. Muito obrigado. Vamos agora às perguntas, como sempre, intercalando presenciais e online. Vamos começar presencialmente com a TV Globo News, jornalista William Cury. Depois vamos online para o Eduardo Simões, da agência Reuters, e intercalando com as presenças aqui. Vamos ao segundo, o William Cury, que não está neste momento. Vamos a Eduardo Esteves, do portal IG. Eduarda, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Gostaria de saber se o hospital de campanha, que vai ser construído no complexo do Ibirapuera, vai seguir o mesmo modelo do que foi feito no Pacaembu, se há alguma inspiração internacional específica e se esse modelo vai ser replicado no interior do estado. Também, se vocês puderem comentar o investimento total desses hospitais de campanha. Obrigado, Eduardo. Vou dividir a resposta com o Dr. Zé Henrique German, que é o nosso secretário da Saúde. O modelo é, sim, o mesmo modelo, basicamente, dos hospitais de campanha do Parque Anhembi, que ficará pronto no próximo dia 15, e do Pacaembu, que foi inaugurado ontem aqui na capital de São Paulo. Mesmo modelo, mesmo formato, mesma estruturação. O que varia é o número de leitos e pequenos formatos diferenciados no atendimento físico do espaço, mas na estruturação é exatamente o mesmo. Este hospital de campanha, especificamente esse do Complexo Ibirapuera, que foi mostrado agora há pouco, tem um investimento de R$40 milhões entre o custo de implantação e o custo de operação do hospital. O governo do Estado de São Paulo ofereceu à Prefeitura de São Paulo R$50 milhões para contribuir com o investimento da Prefeitura nos dois hospitais de campanha do Pacaembu e do complexo do Anhembi. Eu não tenho aqui o valor total correspondente a esses dois hospitais que tiveram a iniciativa da Prefeitura, do prefeito Bruno Covas, com o apoio financeiro do governo do Estado, mas também houve o aporte de recursos da Prefeitura de São Paulo. E o Dr. German pode também lhe contar que outras prefeituras no interior do Estado de São Paulo estão, e também na região metropolitana, fazendo hospitais de campanha, o que demonstra mais uma vez o que nós já enfatizamos ontem com o Dr. Davi Wippe, que nós estamos no mês mais agudo e mais difícil do coronavírus, muito distante de poder flexibilizar qualquer medida fora do confinamento social, fora do isolamento social, e é exatamente por essa razão que estamos fazendo mais leitos de campanha. Vários municípios, repito, na região metropolitana, litoral e interior, estão fazendo seus hospitais de campanha, com a ajuda, com o apoio do governo do Estado de São Paulo, recursos, aliás, já repassados às prefeituras na semana anterior. Dr. German? Pois não. Até comentei ontem, algumas semanas atrás, alguns dias atrás, na verdade, o governo do Estado repassou para os municípios com mais de 100 mil habitantes um recurso, né, no sentido de ajuda neste momento do coronavírus, e a mesma coisa depois aos municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, com isso, eles podem e estão habilitados a ter o custeio relacionado a todas essas modificações que a gente tem, que a gente não, mas que a epidemia exige, né? Porque nós façamos uma estrutura um pouco mais robusta do ponto de vista de atendimento, de número de atendimentos, principalmente. Então, com isto, as prefeituras, de acordo com as suas necessidades, com seus estudos e usando alguns dos seus próprios, ou então através de um sistema de campanha, possa também aumentar o número de leitos de baixa complexidade para atender esses pacientes. A Secretaria de Estado está à disposição no sentido de auxiliar, de ajudar e
fazer todo um apoio às prefeituras por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que nos traz essas necessidades e a gente vai gradativamente colocando. Só queria lembrar do Fique em Casa, que deve ser sempre lembrado, e que hoje é o Dia Mundial da Saúde. Muito bem. Antes de passar à próxima pergunta, que é online, do Eduardo Simões, da agência Reuters, quero fazer um agradecimento muito especial aqui à Record News. Ao longo desses 27 dias, a Record News tem feito várias vezes transmissão ao vivo também das nossas coletivas, o mesmo em relação à TV Band, à Band News, à CNN e à Globo News, pela presença frequente e a informação dada muitas vezes online e direto aqui do Palácio dos Bandeirantes aos telespectadores de São Paulo e até mesmo de outras regiões do país. Vamos agora ao Eduardo Simões, da agência Reuters. Ele já está aqui em tela e online conosco. Eduardo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretários. Boa tarde a todos. Governador, como está o estoque de exames, aguardando o resultado aí para a detecção do Covid-19? E de que forma esse estoque afeta o cenário que tem sido noticiado pela Secretaria todos os dias da afetação da pandemia no Estado? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Vou pedir ao secretário José Henrique Guerma que possa responder e, se necessário, com algum comentário do Dr. Davi Wipp. Guerma. Nós temos, de fato, um estoque de exames para serem realizados em pacientes que foram notificados como suspeitos. Existe uma dificuldade da aquisição de insumos para a realização desses exames. Uma das remessas que nós estávamos esperando e comprando não conseguiu chegar até agora, estava sendo para anteontem e deve chegar nos próximos dias, mas atrasa. Isso interfere, de certa maneira, no número de exames. Nós vamos ter, como aconteceu anteriormente, um degrau no número de exames, do número de pacientes confirmados, e a mesma coisa, em bem menor número, com relação ao número de óbitos. O número de óbitos com exames a confirmar é muito pequeno, então ele não vai interferir significativamente na questão relacionada a óbitos. Obrigado, doutor Guerma. Vamos, Eduardo Simões, da agência Reuters, obrigado pela participação. Vamos continuar intercalando presencialmente e offline. Agora sim, voltamos aqui presencialmente com o jornalista William Cury, da TV Globo News, para a sua pergunta. Logo após, voltaremos online com o jornalista Túlio Cruz, do jornal Estado de São Paulo. Com a palavra, William Cury. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por me recolocar na lista. Sobre os exames ainda, nós temos a informação de que está aumentando, a quantidade de exame na fila. Agora está, se eu não me engano, em 17 mil. E a capacidade, tinha sido dito na semana passada, que estava beirando 1.000 exames processados por dia, até 1.200. Agora está abaixo disso mais uma vez, e essa fila não para de crescer porque a demanda está crescendo e a gente está chegando no pico, que se acredita ser o pico da curva do coronavírus. Eu queria saber, até quando pode chegar essa fila de espera? Quanto tempo está demorando para o exame ter o resultado? Obrigado. Então, nós temos a seguinte situação, como eu expliquei agora há pouco. Isso, de fato, aumenta o número de exames a confirmar, E, nesse sentido, o tempo que isto ocorre vai na dependência direta da existência do insumo. São dois insumos que existem no exame a metodologia que nós utilizamos, que um é a realização do próprio exame e a outra é a preparação para o exame, que é uma preparação técnica, a respeito da realização do próprio exame. Nesse sentido, nós estamos hoje com aproximadamente 17 mil exames aguardando esses resultados. Nós também estamos comprando exames prontos.
não matéria-prima, mas sim exames prontos de algumas entidades, que é o que tem sido aquilo que a gente está soltando principalmente, porque da nossa parte os insumos foram gastos na semana passada. Então a gente tem agora, não vou nominar, mas temos várias entidades que estão realizando os exames para nós, que nós tivemos que comprar para isso. Obrigado, doutor Guerra. Doutor Davi Wippe, quer fazer algum comentário a esse respeito? Ok, obrigado, William Cury. Vamos agora ao Túlio Cruz, do Jornal Estado de São Paulo, que já está em tela. Túlio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, secretários. Sobre os hospitais de campanha instalados na capital, eu gostaria de saber se o número de internações que está projetada para o próximo mês, para os próximos meses, se os leitos adicionais que esses hospitais de campanha fornecem ao sistema vão ser suficientes e se o governo estuda implementar novos hospitais de campanha, além desses 3 que já estão sendo construídos na capital, e como as regiões de periferia podem ser atendidas por esses hospitais de campanha. Túlio, obrigado pela pergunta. Eu vou dividir a resposta com o doutor Davi Wippe e o doutor Guerra, começando pelo doutor Davi Wippe. Depende muito de nós conseguirmos manter e ampliar as medidas de distanciamento social. Fica claríssimo por todos os estudos epidemiológicos e estatísticos, a doutora Patrícia, ela vem nos ajudando muito nisso, no entendimento, e 4 grupos que estudam este perfil, esse cenário, chegam às mesmas conclusões. Se nós conseguirmos aumentar o distanciamento social, estava em média de 54% para 70%, o número de leitos disponíveis no estado de São Paulo será suficiente para essa primeira onda epidêmica. Se nós não aderirmos a esta proposta do Estado, nós teremos maiores dificuldades com leitos. Lembrando, eu venho me referindo isso desde o começo, que 80% dos casos serão assintomáticos ou pouco sintomáticos. 20% serão doentes de gravidade variada, mas 5% necessitarão de ambiente de terapia intensiva. Quanto mais nós pudermos abaixar esta linha de tendência, achatarmos a curva e distanciarmos os casos graves, melhor para o sistema, melhor para o número de leitos e melhor para o grupo de pessoas que trata desses pacientes. Então, nós entendemos que depende um pouco da adesão, e ela precisa ser um pouco maior, das medidas de afastamento. Obrigado, doutor Davi Wippe. Doutor Guerra, algum comentário? Então, resposta concluída. O jornalista Túlio Cruz, muito obrigado pela sua participação. Continue acompanhando a nossa coletiva. Neste momento, vamos voltar presencialmente com a CNN, a Marcela Raal. Mais uma vez, obrigado, Marcela. Daqui a pouco vamos estar comemorando um mês aqui de coletivas e você participando de todas elas, representando aqui a CNN. Muito obrigado, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigada, estamos ao vivo pela CNN Brasil. Boa tarde, governador, boa tarde a todos aqui. Bom, eu queria saber se os médicos da rede estadual também devem ser afastados, os médicos do grupo de risco da rede estadual também devem ser afastados, aqueles que não estão doentes ou mesmo com sintomas de coronavírus, porque a rede municipal fez esse anúncio, né, no último dia 4, eu queria saber como que vocês vão fazer em relação a esses médicos e também se trabalham com a possibilidade da falta de médicos na rede estadual. Muito obrigada. Doutor Guerra. Pois não. Então, Marcela, o afastamento de um servidor da saúde, ele vai depender das condições de saúde dele, independente da etiologia, do porquê que ele está naquela condição. Dentro da nossa expectativa, para as demais áreas, fora saúde, segurança e abastecimento, nós temos
afastado aqueles acima de 60 anos para um home office, trabalho em casa. Na saúde, não. Eles estão nos seus locais de trabalho. Entretanto, se aquele que apresentar algum problema, ele será afastado, sim, independente como eu disse, do porquê que causou aquilo. Não é exclusivamente com relação ao coronavírus. Obrigado, doutor Guerra. Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos agora online com o jornalista Arthur Rodrigues, do jornal Folha de São Paulo. O Arthur já está em tela. Boa tarde, Arthur. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretários também. Pesquisa Datafolha publicada hoje na Folha de São Paulo mostra que 28% dos brasileiros não fazem o isolamento contra o coronavírus. Eu queria saber como é que o senhor vê o resultado dessa pesquisa. O doutor Davi acabou de falar que é importante aumentar mais, mesmo assim tem uma parcela grande de pessoas que não têm feito isolamento. Como é que o senhor vê isso? A que o senhor atribui esse número e se tem alguma medida que pode ser implementada para tentar aumentar esse percentual de adesão ao isolamento? Arthur, obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta que farei com o doutor Davi Uip. Primeiro, com mais campanhas. O governo do Estado de São Paulo tem campanha no ar, aliás, desde o início deste mês de março. Fizemos, no mês passado, no mês de março, fizemos campanha, já estamos na segunda campanha, orientando a população e orientando para que fiquem em casa e também aos hábitos salutares de lavarem as suas mãos, estabelecerem os mecanismos de proteção, como o distanciamento físico e a utilização do álcool gel. Já estamos na segunda campanha, vamos continuar fazendo através das emissoras de rádio, emissoras de televisão, as páginas de jornais, revistas, os meios digitais e vamos prosseguir dentro desta mesma linha. Mas tenho que também acrescentar, Arthur Rodrigues, a você, aos leitores da Folha de São Paulo e aos que estão nos assistindo aqui, a minha estranheza, o fato de que o governo federal não faz uma campanha dedicada ao afastamento social. Seria óbvio e seria razoável que o governo federal promovesse uma campanha nos meios de comunicação exatamente com esta proposta. Não vejo razão para que estados brasileiros, São Paulo não é o único, estejam fazendo isso de maneira dedicada há mais de um mês e o governo federal não tenha tomado esta iniciativa, como fizeram a Grã-Bretanha, a Espanha, a Itália, numa segunda etapa, depois de terem cometido o erro de promover que as pessoas devessem sair das suas casas, passaram a fazer a campanha para que ficassem em suas casas. Mesma orientação neste momento no Japão, as emissoras de televisão japonesas e as emissoras de rádio no Japão, todas elas veiculam mensagens oficiais do governo japonês, recomendando às pessoas que fiquem em suas casas. E não é diferente nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Argentina, no Chile, apenas para citar alguns países onde o governo federal pede à população para que fiquem em casa. Eu espero que o governo brasileiro, e esta comunicação não é de responsabilidade do Ministério da Saúde, é da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que possa se ocupar, compreender a gravidade dos fatos e promover campanhas orientando corretamente a população a permanecerem nas suas casas. E agora a complementação do Dr. Davi Uip. Eu sou a favor do convencimento através da boa técnica e científica informação. Então nós não cansaremos de estar aqui todos os dias, em todas as entrevistas, provando cientificamente a necessidade desse afastamento. A população é uma população que ela atende esse tipo de comunicação e se convence. Então eu tenho uma expectativa muito boa que a cada dia as pessoas vão se envolver de uma forma melhor. O governador me permite uma análise. Nenhum de nós está feliz com esse afastamento social. E eu sou testemunha de quão difícil foi para mim ficar afastado 14 dias. Foi um sofrimento. Mas eu, como indivíduo que acredito em ciência, faço ciência, eu obedeci aquilo que me foi mandado.
eu não saí da minha casa. E é assim que tem que ser. Por que eu fiz e acreditei? Porque eu me baseio naquilo que eu estudo, naquilo que eu pesquiso. Então, este nível de informação técnico-científica, zero político, eu não me envolvo em política, zero político, é uma informação que deve prevalecer, porque tem respaldo de toda a literatura mundial. Obrigado, doutor Davi Wip. E apenas complementando, Arthur, numa situação de guerra, e nós estamos numa situação de guerra, diante de uma crise de dimensões nunca vistas no Brasil, uma crise de saúde, uma crise econômica gravíssima. Isso, evidentemente, exige comportamento de guerra. Como o doutor Davi Wip, certamente eu tenho trabalhado todos os dias porque é a minha obrigação fazer isso e eu tenho que fazê-lo, apesar de ter 62 anos, eu estou no grupo de risco, mas faço aquilo que é a minha obrigação como governador do Estado de São Paulo, estar à frente desse processo e liderar os brasileiros de São Paulo, ao lado de secretárias, secretários, colaboradores, pessoas como você, doutor Davi Wip, que colaboram pro bono, entidades, instituições, veículos de comunicação que têm o melhor sentimento para proteger vidas. Não é uma informação agradável pedir às pessoas que fiquem em casa e estender o período de quarentena para mais 15 dias, mas isto é necessário para proteger vidas. Não pensem que é fácil para um governador de estado, seja de São Paulo ou dos outros estados brasileiros que estão adotando a mesma medida, falar isso, comunicar isso e defender isso, mas esta é a nossa obrigação. Essa é a nossa missão e assim faremos para proteger vidas. Vamos agora à penúltima pergunta de hoje, que é da Rádio Jovem Pan, jornalista Vitor Moraes. Ele está aqui presente. Vitor, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Faltou o senhor agradecer também à Jovem Pan, hein? Verdade. Mas as rádios, aí eu tenho que agradecer à Rádio Jovem Pan, tanto a rádio quanto à internet. A Jovem Pan trabalha nos dois campos, com seus internautas e também com seus ouvintes, mas vou me permitir também fazer um agradecimento à Rádio Bandeirantes, à Rádio Band News e à CBN, que são emissoras que estão conosco aqui desde o início. Muito obrigado pela lembrança. Passo a palavra a você, Vitor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Minha primeira pergunta vai ao doutor Davi Wip. Doutor, o Brasil inteiro quer saber, o senhor tomou ou não tomou a tal da cloroquina? E qual que é o protocolo, se realmente funciona, se não funciona? Enfim, eu queria que o senhor falasse sobre isso. E a minha segunda pergunta é com relação aos testes que começaram hoje em São Caetano do Sul, que os próprios moradores vão conseguir fazer esses testes. Eu achei bem a iniciativa muito boa. Queria saber se isso pode chegar à cidade de São Paulo. Obrigado. Deixa eu colocar minha posição muito clara. Não há nenhuma importância no que eu tomei e no que eu deixei de tomar. Primeiro fato, eu não me prescrevi, eu não me receitei. Eu fui cuidado por médicos da minha confiança. Segundo, se eu tomei ou não antibiótico, se eu tomei ou não, ou qual droga para febre, qual droga para enjoo, isto é algo absolutamente pessoal. E como eu respeito os meus pacientes, eu gostaria de ser respeitado em algo que é muito pessoal e muito particular. Não faço isso para esconder nada, mas não quero transformar minha história, meu caso, em modelo para coisa alguma. Eu fui tratado individualmente, como eu trato das pessoas individualmente e respeito seus direitos. Segundo ponto, na quinta-feira passada, o ministro Mandetta convocou 4 médicos. Eu fui um dos 4 médicos, às 10 horas da noite, para discutir o novo protocolo de hidroxicloroquina. Então, houve uma discussão e um consenso entre nós 5. O consenso foi alterar a indicação da hidroxicloroquina. Então, esta alteração, com a minha posição pessoal, foi de que nós deveríamos indicar a todos os médicos que queiram receitar e os pacientes que formalmente aceitem ser medicados com a hidroxicloroquina a partir do momento que ele interna no hospital. Então, 2 claríssimas indicações. O indivíduo internou, o médico assistente decide medicar
e o paciente aceita formalmente, ele pode receber a hidroxicloroquina. O que isto muda em relação ao protocolo anterior? O protocolo anterior dizia que este paciente, só quando entubado e no respirador, pudesse ser medicado com a hidroxicloroquina. Então, antecipa a todos os pacientes internados, dependendo da indicação do médico e do aceite formal do paciente. Isto é absolutamente cabível dentro das leis que regem a saúde desse país. Quero acrescentar que nesta reunião à distância estava também presente o presidente do Conselho Federal de Medicina, que avalizou essa decisão. A outra indicação é para protocolos de pesquisa. Eu concordo plenamente com a decisão, tanto que eu fiz parte dessa, trouxe essa decisão ao secretário de Estado, ao governador, que foi uma decisão que teve o meu apoio pessoal, mas obviamente eu não respondia nem pelo governo do Estado, nem pelo secretário. Eu fui chamado como infectologista. Na sequência, no dia seguinte, o ministro Mandetta anunciou na coletiva e destinou o número de comprimidos suficientes para uso a qualquer paulista que tenha indicação, seja ele internado no sistema público ou privado. Então, esta decisão conta com o apoio das pessoas que participaram dessa reunião. Foi a decisão final do ministro e eu sugeri ao secretário, ao governador, que, como sempre São Paulo faz, segue as decisões do Ministério da Saúde do Brasil. Obrigado, doutor Davi Wipe. Havia uma segunda pergunta do jornalista Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Vou pedir ao doutor German, se ele tiver à disposição, em relação a São Caetano do Sul. Aliás, a notícia foi dada hoje pela manhã na Rádio Jovem Pan, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul é uma cidade extremamente importante aqui para nós. Tem um sistema de saúde bastante organizado e se saiu com uma solução dessa, eles devem ter estudado a respeito, nós vamos conhecer. Se for factível, por que não? Obrigado, doutor German. Vamos agora à última pergunta, que é do SBT, Fábio Diamante. Fábio, também por dever de justiça, agradecer aqui o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, e a você pessoalmente. Se você não esteve presente em todas, na maioria expressiva das coletivas, o SBT esteve aqui presente conosco também. Portanto, aqui o nosso registro de agradecimento, não por nós, mas pela informação a milhões de pessoas que assistem o SBT. Por favor. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria fazer uma pergunta muito prática, porque as pessoas elas nos perguntam em relação ao isolamento. A gente vê, evidentemente, que em alguns pontos da cidade as pessoas se aglomerando, mas a gente vê muita gente passeando, correndo, fazendo ginástica, levando o filho na praça, passeando com o cachorro, casais, famílias. Ontem, o ministro da Saúde, ele disse na entrevista coletiva que isso tudo bem, que o que não pode é aglomerar. Eu queria entender qual é a orientação do governo de São Paulo, que se essas pessoas estão erradas, se elas devem ficar em casa e se elas se encaixam também num grupo de que a Polícia Militar ou a Guarda Civil pode abordá-los e orientá-los a voltar para casa. Obrigado. Fábio, obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta com o doutor Davi Wipe. Ele começa a resposta e eu concluo. Todas as nossas iniciativas, renovando o agradecimento à sua pergunta, elas são amparadas na medicina, em profissionais, médicos, que compõem o Centro de Contingência do Coronavírus, o Comitê de Saúde, que é comandado pelo Dr. Davi Wipe. Nós não tomamos decisões intuitivas ou decisões explosivas ou decisões pessoais. Elas são amparadas nas decisões e nas manifestações da medicina e da ciência. Dr. Davi Wipe. Eu vou repetir a resposta. Nós tínhamos um índice de mobilidade no final de semana de 52%, 54%. É preciso aumentar para mais de 70% para que nós consigamos de novo achatar a curva de ascensão. Então, quanto mais as pessoas ficarem em casa, melhor. Entendendo as dificuldades. Eu vou insistir muito nisto, que não é minimamente prazeroso para nós estabelecer essas sugestões, mas são necessárias. Então, as pessoas que puderem
devem ficar em casa. Isto se multiplica em um número exponencial aquelas com mais de 60 anos e que apresentam qualquer comorbidade. Eu vou aproveitar para explicar algo que eu vejo que ainda tem alguma dificuldade na sociedade. Qualquer pessoa pode se infectar. Um bebê recém-nascido, ele nasce, tem contato com a mãe e se infecta. Jovens, homens, mulheres, isto é, infecção. Qualquer indivíduo pode ficar grave, doente grave. Agora, a letalidade, ela continua muito maior, quase 90%, na população acima de 60 anos e naqueles que têm outras doenças associadas. Então, esse panorama é absolutamente igual ao que sempre foi. De novo, uma outra consideração. 80% dos indivíduos não apresentarão sintomas ou os sintomas não são diferentes de processos virais e vias respiratórias, processos habituais. O grau de contagiosidade que o assintomático tem, se ele é maior ou menor ou igual ao sintomático, os estudos estão avançando. Mas nós precisamos entender que às vezes aquele indivíduo que está na rua e não sente nada pode ser um transmissor. Então a regra vale para todos. Obrigado, doutor Davi Wipe. Apenas complementando, Fábio, aglomerações é algo absolutamente condenável e não deverão ser feitas e não serão toleradas pelo governo do Estado de São Paulo e pelas prefeituras municipais, seja a prefeitura da capital de São Paulo ou de qualquer outro dos 644 municípios do Estado de São Paulo. Aglomerações em hipótese alguma, mesmo aquelas pessoas que se dirigem a um posto de saúde ou alguma unidade de atendimento assistencial devem obedecer a distância mínima de 2 metros entre uma e outra, numa fila, independentemente da orientação de quem quer que seja. Cada pessoa tem consciência do seu dever e da sua obrigação de proteger a sua vida. Portanto, esse distanciamento deve ser mantido mesmo em filas que circunstancialmente possam existir em algum município em São Paulo para a retirada de medicamentos, para o atendimento, para exames. A presença individual nas ruas deve ser evitada, como disse o doutor Davi Wipe, exceto em casos extremos, pessoas que precisam ir ao supermercado, ir à farmácia, ou aqueles que têm animais domésticos. Eu tenho 6 cães, amo os cães, entendo que quem vive em apartamento tem que descer um pouco com o seu cão. Se não tiver espaço dentro do seu próprio condomínio para fazer isso de forma segura e isolada, faça na calçada, próximo da sua casa, mas não compartilhando esse momento com ninguém, exceto com o seu ou com os seus cães. E pelo tempo mínimo necessário para que o cão possa ter as suas necessidades e o proprietário do cão sabendo evidentemente a dimensão do seu cão e as suas características, retornar em seguida para a sua casa. São Paulo tem a maior população de cães de todo o país, é uma das cidades com a maior população de cães do mundo. Então, a referência feita por você, Fábio, ela é procedente, sim, porque são milhares de animais, eu me refiro a cães, mas também isso vale para outros animais domésticos, mas são os cães que representam essa população majoritária. Foi por essa razão, inclusive, que nós permitimos que os pet shops, as lojas de produtos alimentícios e outros produtos para cães, fossem entendidas como essenciais e permanecessem abertas com os devidos cuidados, mesmo no período de quarentena. Eu queria, antes de concluir, são 13 horas e 32 minutos, pedir a Célia Parnes que, por favor, possa, atendendo ao pedido de alguns cinegrafistas e fotógrafos, para ela ficar ali atrás da onde nós temos a relação dos produtos, os que quiserem fazer ali a fotografia. As marcas talvez não sejam necessariamente estas no Alimento Solidário, mas serão estes os produtos que estarão nesta cesta, que vai atender 4 milhões de brasileiros em São Paulo, a partir do próximo dia 17 de abril. E ao finalizar, eu quero registrar também um agradecimento muito especial à TV Cultura,
que desde o primeiro dia tem estado aqui presente conosco, transmitindo e informando os seus telespectadores e os seus internautas também. O mesmo em relação à Rede TV, ainda que não todos os dias, mas também merece o registro, e igualmente a TV Gazeta. A TV Record, eu já havia mencionado a Record News, e a imagem da Record News também é compartilhada pela sua emissora mãe, que é a TV Record. Agradeço a presença de todos. Amanhã teremos novos informes. Por favor, seja solidário e atendam à recomendação médica. Fiquem em casa. Obrigado. Boa tarde. Você acompanhou ao vivo mais uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Hoje foi anunciada a construção de mais um hospital de campanha aqui na cidade de São Paulo e também a distribuição de cestas de alimentos para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Fique agora com o JC1.